Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Lucas 5, a partir do verso 1. Amém? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-lo, e eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, muito obrigado por mais uma manhã que nós temos a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Prepara o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão hoje é a importância e o poder do discipulado. Deus nos deu uma visão para esse ano de 2022, voltarmos à essência. E o discipulado é um caminho de volta à essência. Discipulado é uma ordenância bíblica. Mateus 28, 16, 20, Jesus passa essa orientação, essa ordem. Não é um pedido, é imperativo, é uma ordem para a igreja. E Mateus 28, a partir do verso 16. Então, é a grande comissão, é o que é estabelecido para a igreja, para os discípulos. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram e adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ide, fazei discípulo. E esses versos se encontram na visão dessa igreja novos discípulos. Essa é a passagem, essa é a direção básica dessa igreja, de fazer discípulos. Está lá na nossa logo, novos discípulos, cumprindo a grande comissão. Esse é um chamado. E aí, quando a igreja ela não cumpre esse chamado, ela acaba se desviando ou se afastando da essência. Então, estar na essência é estar no discipulado. Voltar à essência é voltar ao discipulado. Ao longo da Bíblia, a gente vê a importância do discipulado, como nós falamos aqui. A importância e o poder do discipulado. E o que é discipulado? Eu peguei uma definição aqui de um autor que tem um livro que eu gosto muito, que é A Formação do Discípulo, Kate Phillips, que diz assim: discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, do qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo
que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem outros. Então, discipulado é transmissão de vida e vida de Cristo. Agora, eu só posso me tornar discipulador se eu for discípulo. Ninguém pode dar o que não tem. Se eu não tenho vida em Cristo, eu não posso passar essa vida. Então, o discipulado cristão é a plenitude da vida que eu tenho em Cristo e passar de tal maneira que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem outros. Isso é o sentido de continuidade. A Bíblia ela é repleta de referências nesse sentido, daqueles que foram discipulados e discipularam outros. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, nós vamos encontrar a orientação de Paulo a Timóteo, que fala exatamente, 2 Timóteo 2, capítulo 2, somente o verso 1 e 2. Paulo orientando seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, jovem pastor Timóteo, e Paulo o orientando. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros, ou capazes de ensinar outros. Então, aqui está a raiz do discipulado. Você ensina de tal maneira que ele não só absorve aquele ensino que foi passado, mas ele se torna capaz de passar para outros, capaz de multiplicar aquilo que ele recebeu. Então essa é a base, essa é a base, essa é a importância do discipulado. E a sua importância também se refere principalmente ao sentido de continuidade ou continuação da missão de Cristo. No discipulado, nós damos continuidade ou continuação à missão de Cristo, de salvar a humanidade. Então é por meio do discipulado. E aí, lá em Lucas, no capítulo 6, nosso texto base é o capítulo 5, mas no capítulo 6, Lucas 6, no verso 12, 6, 12 e 13, Lucas 6, verso 12, diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, o discipulado ele é tão importante, e nesse sentido ele tinha mais discípulos, mas ele separa 12, e era de tamanha importância essa escolha para a continuidade da sua missão, que ele passa, como o texto diz aqui, a noite toda orando. Ele se separa e ora para pedir orientação ao Pai, para que ele seja direcionado a quem ele ia escolher dentre seus discípulos. Ele escolheu 12 homens. E esses 12 homens foram treinados por Jesus durante aproximadamente 3 anos. E a partir deles se multiplica a condição dos discípulos. Então essa é tão importante que Jesus separa um tempo, a sós, em oração, para fazer essa escolha. Porque aqui tinha a chave da continuação da sua missão. Esses homens teriam responsabilidade. E é interessante porque muitas vezes, numa visão humana, nós podemos fazer escolhas a partir de critérios errados. Quando Deus foi levantar um rei, um segundo rei no lugar de Saul, que foi Davi, ele orienta a Samuel que vai na casa de Jessé
E Deus chama a atenção de Samuel, porque Samuel estava vendo a aparência, estava usando o critério para a escolha da aparência. Mas Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo a aparência, eu não vejo como o homem vê, melhor dizendo. Eu vejo o coração, eu vejo o interior. Então Deus tem os seus critérios de escolha. Então nós precisamos estar em conexão, em sintonia com Deus para as escolhas certas. Mesmo que aos nossos olhos possa parecer que não é. Isso é natural, nós somos humanos. Mas Deus, Ele direciona para as escolhas certas. Mas Ele chama as pessoas com propósito. E aí nós vemos a importância que é dada nessa condição. Nós lemos um texto aqui, Josué, no capítulo 1, inicialmente na nossa oferta de hoje. A Bíblia diz que Deus fala com Josué: olha, meu servo Moisés está morto, agora é com você. Você que vai assumir a condução desse povo para conquistar a terra prometida, para conquistar os lugares que eu já liberei para vocês. E aí lá em Deuteronômio, no capítulo 31, no verso 14, no verso 23, Deus orienta Moisés para que Moisés pegue Josué, leve a tenda do encontro, e lá ele conversa com eles, lá ele orienta, e de lá mesmo ele já estabelece para Josué que ele conduziria esse povo. Então era uma escolha para dar sequência. E a Bíblia diz que Josué era auxiliar de Moisés, ele caminhava com Moisés, ele foi preparado por Moisés nessa caminhada juntos, para que ele pudesse assumir. Então isso é importante. Nós vemos essa importância da preparação das pessoas para que possam nos substituir. Quantos discípulos existiram antes de nós? Quantos existiram até o Evangelho chegar a nós? Quantas gerações para trás passaram para chegar a nós? E quantos discípulos serão gerados para frente a partir de nós? Novas gerações, novos discípulos surgirão aqui. E aí precisarão ser discipulados. Tem que ser discipulado. Então essa é a importância nessa sequência. O discipulado também se refere ao poder de transformação e de reprodução. Então ele é importante e ele tem um poder. Ele tem um poder de transformação. Quantos de nós já fomos transformados pelo discipulado? E quanta reprodução pode vir a partir do discipulado? Então o discipulado, ele tem o poder de transformação. É um processo de transformação que nós podemos observar na vida dos discípulos, em especial dos apóstolos. Nós vemos na condição de Pedro, todo o processo que Pedro passou nessa transformação, discipulado pelo Mestre, e o processo de reprodução. Então o discipulado tem esse poder de reprodução. Vamos ver Atos capítulo 4, no verso 13. Atos 4, verso 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Homens comuns, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, homens comuns, transformados pelo discipulado, eles reconheceram
porque eles andaram com Jesus. Eles reconheceram esse caminhar com Jesus. E é muito interessante, porque nós vimos anteriormente Pedro negando Jesus, com medo, negando Jesus. E depois nós vemos um Pedro com intrepidez na ação do Espírito Santo sobre a vida dele. E um processo todo de transformação. E no final, antes de ser assunto ao céu, Jesus chama Pedro, e pergunta a ele por 3 vezes: Pedro, você me ama? Traz Pedro para uma esfera de amor. E ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E ali fechava aquele ciclo da ação de Jesus na vida de Pedro, pelo menos Jesus encarnado, e na vida de Pedro. Todo o processo que se passou de discipulado. E aí nós podemos ver esse poder de transformação. E o que nós podemos aprender com esse texto base nosso de Lucas capítulo 5, do chamado dos primeiros discípulos, diz aqui o chamado de Pedro e essa pesca maravilhosa. Algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. Esse texto é muito rico, nós já tivemos a oportunidade de ministrar, eu acho que é a 3ª ou 4ª vez nessa igreja que a gente compartilha desse texto. E a palavra de Deus, ela é tão rica, que cada vez que você volta num texto, você medita naquele texto, Deus te dá uma outra direção, Deus te fala, o Espírito Santo acaba te conduzindo, tal a riqueza e a profundidade da palavra de Deus. Aqui diz no verso 1 do capítulo 5 de Lucas: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Existia uma multidão que cercava Jesus. Aqui a popularidade de Jesus já estava em alta e ele tinha que se isolar para orar. Aonde ele estava, a multidão o acompanhava. Mas é interessante porque Jesus atende a multidão, ele sempre atendeu a multidão. Quando nós vemos lá na multiplicação dos pães e dos peixes, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus atendeu, Jesus saciou a fome daquelas pessoas. Então Jesus sempre atendia, Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, sempre atendia a multidão. Mas Jesus tinha um foco, e esse foco era no discipulado, e ele não perdia esse foco. Lucas, no capítulo 6, no verso 17, vamos dar uma olhada nesse momento aqui. Lucas 6, verso 17, diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Verso 20: olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados dele trataram os profetas. Olhando para os seus discípulos, disse. Então Jesus tratava com as multidões, mas naquele contexto ele não perdia o foco de falar com seus discípulos, de ensinar os seus discípulos e orientar os seus discípulos.
Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Ou seja, ele está se referindo aos discípulos. Que isso acontecesse. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Perseguiram os profetas, perseguiriam também os discípulos. Então, tinha uma multidão nesse contexto aqui. Ele pede a Pedro que afaste o barco ali, e ele ensinava aquela multidão. Então ele nunca deixou de atender, ele nunca deixou de ensinar a multidão, mas ele não perdia o foco no discipulado. Ele dava uma atenção exclusiva aos seus discípulos. Quantas parábolas Jesus discorreu e os discípulos não entendiam, e depois perguntavam a ele à parte explicava aos discípulos, porque ele tinha um foco no discipulado. Então, nós como igreja precisamos aprender isso. Não podemos perder o foco no discipulado. Podem chegar muitas pessoas, certamente chegarão. A nossa conta do nosso coração é 120, não sabemos de Deus. Mas as pessoas têm que ser discipuladas. Nós não podemos perder o foco no discipulado, porque o discipulado é o meio da igreja alcançar tanto quantidade quanto qualidade. Se nós focarmos apenas na quantidade, nós teremos uma igreja com muitos problemas. E aí vem a máxima que eu ouvi essa semana, e a gente já ouviu isso por muitas vezes, e eu ouvi essa semana de uma pessoa, que a igreja ela tem a capacidade tanto de adoecer quanto de curar. Então, quanto mais saudável for o ambiente, mais cura vai existir nesse ambiente. Quanto mais adoecido for o ambiente, mais adoecido as pessoas se tornarão. Então, a quantidade sem o cuidado, sem a qualidade, ela pode trazer problemas. Então, nós temos que focar na quantidade, sim. Nós temos que focar na quantidade, sim, na salvação de muitas pessoas, mas nós não podemos abrir mão da qualidade. Não podemos abrir mão da qualidade. Então não importa, às vezes nós podemos ver uma igreja pequena, numericamente falando, mas podemos ver uma igreja com qualidade de vida espiritual naquelas pessoas que estão ali. Então nós temos que, como igreja, tendo um compromisso com o discipulado. Compromisso com o discipulado é compromisso com qualidade e é compromisso com quantidade. E é muito interessante, porque nós vamos ver um pouco mais na frente como a igreja primitiva ela cresceu, mas tinha quantidade e tinha qualidade. Tinha quantidade e tinha qualidade. E até quando um casal tentou enganar o Espírito Santo numa oferta, Deus revelou e tirou do meio. E essa condição de cura, de tratamento, ela é tão importante que em dado momento, numa rebeldia de Miriam, irmã de Moisés, junto com seu irmão Arão, por conta de uma rebeldia dela, por conta dela se levantar contra Moisés, ela ficou leprosa. Isso fez com que ela fosse tirada do arraial, tirada de entre o povo e ficasse à parte, para que ela fosse curada, para que ela se tornasse livre daquela lepra. E aí ela é curada e ela volta, né? Então nós precisamos ser curados, nós precisamos estar saudáveis. E o discipulado é um caminho que pode, com certeza, nos prover dessa qualidade. Quanto mais estudarmos a palavra do Senhor, quanto mais formos orientados pelos que já caminharam um pouco mais do que nós,
mais nós vamos poder aprender, mais nós vamos ser transformados, mais nós vamos ter qualidade de vida. Você lê lá as cartas de Paulo a Timóteo, a orientação toda que Paulo, como discipulador de Timóteo, dá a Timóteo, em todas as áreas, como conduzir a igreja, no relacionamento, em todas as condições ele dá ali. Então Paulo, uma pessoa experiente, transmite esse conhecimento para Timóteo. Então aqui tem uma multidão, tinha uma multidão nesse contexto. Ele ensina as multidões, ele ensina a multidão, mas ele não abre mão do discipulado. Então, esse é um ensino para nós, a partir de Cristo. Nós não podemos abrir mão desse ensino. Uma outra lição que eu vejo aqui, que eu aprendo aqui, é que Jesus, ele usa o que é de Pedro, tinha uns barcos aqui, mas o barco específico que ele entra, que ele pede para ser afastado da praia, é o barco de Pedro. No verso 3 do capítulo 5, texto base nosso, diz assim: entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava. Então ele usou o que era de Pedro. E dentro dessa condição de discipulado, Deus quer usar aquilo que nós temos, mas Ele quer nos usar. E aí, no verso 4 diz assim: tendo acabado de falar, de ensinar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, postou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, com também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então Jesus usa o que é de Pedro, Jesus usa o barco de Pedro, Jesus usa Pedro para fazer uma pesca maravilhosa, mas Jesus afirma aqui no final do verso 10: de agora em diante você será pescador de homens. Ou seja, eu vou te usar para alcançar muitas vidas. E aí, no discipulado, Deus vai usar o que nós temos, mas também vai nos usar. E não dá para deixar Deus nos usar, mas guardarmos ou negarmos aquilo que temos nesse processo. E aí nós podemos ou dar alguma coisa que temos e não dar de nós, e não dar a nossa vida, e não dar o nosso tempo, e não dar de nós nesse processo. Eu dei a minha oferta, eu dei aqui, mas não dou a mais, não dou de mim. Isso pode acontecer. Ou pode acontecer o inverso: nós damos de nós, mas temos uma dificuldade de dar daquilo que é nosso, retermos aquilo que é nosso, que pode abençoar. Aquele menino que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, ele não reteve, ele deu o que era dele naquele contexto para atender as multidões. A multidão que estava ali, só de homens 5.000. E Deus multiplicou, Jesus multiplicou ali. Então, dentro de um processo discipulado, é uma entrega integral. Nós temos que dar de nós, da nossa vida, e temos que dar daquilo que temos, porque isso faz parte de um processo. Certo que eu posso não ser chamado para uma obra específica ali, para estar ali, para ser usado por Deus. Eu não tenho dom para exercer
aquele ministério que está sendo realizado ali, a obra que está sendo realizada ali. Diretamente eu posso não estar ali, mas indiretamente eu posso estar custeando, ajudando, patrocinando, investindo na obra. Então nem todos vão estar na frente de batalha, nem todos vão dar de si diretamente, mas darão de si indiretamente, através de custear, através de abençoar. Então nós temos que ter um coração livre para essas duas direções, dar de nós e dar do que nós temos. Até porque o que nós temos não é nosso, veio dele e pertence a ele. Nós somos mordomos. Quando damos a nossa vida a ele, na realidade estamos usando, deixando ele usar o que é dele, porque desde o momento que eu entreguei minha vida a ele, a minha vida não me pertence mais, é dele. Então eu não estou fazendo favor nenhum, eu estou dando condição a quem de direito, a quem é dono, usar o que é dele. É tudo dele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então é dele, eu sou dele, então eu tenho que dar de mim para ele. E nós precisamos entender isso. E ele encontrou essa liberalidade no coração de Pedro, que Pedro liberou o seu barco para que ele usasse. Nós temos exemplos, referências fortes nessa igreja, nesse sentido. Nosso irmão Reinaldo e a nossa irmã Elizabeth são referência excelente, talvez a maior referência para nós aqui, em termos de abertura, de deixar usar aquilo que são deles. 2 igrejas nasceram na casa deles, livres para que usasse. E certa vez eu ouvi dele, ele falou: não, a casa não é minha, é dele. Ele falou isso para mim. Então é dele. Então, como os discípulos do Senhor, essa é a visão que nós temos que ter, de não reter, é dele. Nós vemos a orientação em Provérbios: aquele que retém, o que acontece, e aquele que compartilha, aquilo que acontece. Aquele que compartilha prospera, e Deus abençoa, querido. Esse é um caminho de bênção, e nós precisamos estar atentos, que às vezes não percebemos e caímos em algumas armadilhas, mas Deus conhece o coração, e que o nosso coração possa estar livre para dar de nós e o que nós temos. Amém? Então essa é uma lição importante que eu aprendo aqui. Do usou Pedro e usou o que era de Pedro. Vamos ver no capítulo 4 do livro de Atos. Atos 4, Atos 2, Atos capítulo 2, primeiro no verso 41. Vamos ver aqui a vida de Pedro, a sequência da vida de Pedro. Como Deus usou Pedro. Atos 2, 41. A primeira pregação de Pedro diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então a primeira pregação de Pedro, Deus usou Pedro, 3.000 pessoas foram adicionadas, agregadas à igreja. No capítulo 4
no verso 1, Atos 4, verso 1, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Verso 4: mas muitos dos que ouviram a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Então aqui se cumpre aquilo que Jesus havia prometido a Pedro. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Se ele tinha feito uma pesca maravilhosa daqueles peixes, até aqui, pelo menos descrito aqui, mas tinha mais, creio que tinha mais, mas já está registrado aqui, 8.000 almas, 8.000 pessoas. Então Deus usou Pedro. Deus usou o que ele tinha, mas Deus usou Pedro. E que Deus nos use, que Deus te use, para que a partir da sua vida, muitas vidas sejam alcançadas, muitas vidas possam ser abençoadas. Então Deus usou Pedro, usou o que tinha de Pedro e abençoou muitas vidas. Uma outra lição que eu aprendo aqui é: o discipulado tem um custo e devemos estar dispostos a abrir mão de alguma coisa para viver. O discipulado tem um custo. No verso 11 do nosso texto base, diz assim: então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, eles abriram mão de tudo e o seguiram. E aqui eles tinham uma empresa, diz assim, no verso 10, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão. Então eles tinham um negócio de pescaria, eles tinham uma empresa de pesca, e eles abriram mão de tudo para seguir a Jesus. Tinha um custo. Discipulado tem um custo. Abrir mão de algo. Vamos lá em primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Vamos dar uma olhada em alguém que, a semelhança de Pedro, viveu isso também. Ele abriu mão de algumas coisas para poder viver o discipulado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 15. Esse contexto aqui, o profeta Elias estava fugindo lá de uma ameaça de Jezabel, que tinha prometido matá-lo, e ele tinha fugido. E aí ele vai parar numa caverna, e lá Deus fala com ele. No verso 15, no capítulo 19, verso 15, diz assim: e o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nínive, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. No verso 19: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e o lançou sua capa sobre ele. Verso 20: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe. Disse: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que te fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. E aí aqui diz que ele abriu mão daquilo que ele tinha. Ele fez a churrasca, ele queimou, abriu mão daquilo para seguir a Elias.
E nós sabemos o quanto Eliseu foi abençoado como profeta, substituto de Elias. E até porque quando Elias é levado aos céus e ele pede porção dobrada do Espírito. Se Elias já tinha poder de Deus sobre a vida dele, imagine Eliseu com unção dobrada ali do Espírito. E Elias fala para ele, joga a capa sobre ele e fala para ele: você entendeu o que eu te fiz, você entendeu o chamado, você entendeu o que eu fiz. E aí ele fala: ó, espera um pouco que eu vou lá despedir do meu pai, da minha mãe, mas estou indo com você. E aí ele abriu mão. Então, o chamado para o discipulado, nós vamos ser chamados para abrir mão de algumas coisas. Talvez seja por isso que muitos resistem ao discipulado. Muitas igrejas, muitos líderes resistem ao discipulado. Primeiro, porque discipulado dá trabalho, é trabalhoso. Discipular dá trabalho. Eu fui discipulado desde o início da minha caminhada e eu sei o trabalho que eu dei. Eu sei o trabalho que eu dei àqueles que me discipularam. E sei o trabalho que eu tive com alguns que eu discipulei até aqui. E era muito interessante porque eu ouvi de algumas pessoas assim: poxa, mas eu estou dando muito trabalho. Eu falei assim: você não sabe o trabalho que eu dei. Você não sabe o trabalho que eu dei. Então, o discipulado dá trabalho. Mas é recompensador o resultado do discipulado. Então ele abriu mão. O chamado de Pedro e o chamado de Eliseu eram chamados radicais: larga tudo e vem, abandona tudo aí e vem embora. Era um chamado integral. Muitos não têm esse chamado integral, mas mesmo não tendo esse chamado integral, todos nós somos chamados ao discipulado. E algumas coisas nós vamos ser conduzidos a ter que abrir mão. Às vezes, o que nós vamos ter que abrir mão é do nosso tempo. E aí nós não abrimos mão do nosso tempo. E muitas vezes tem coisas que são lícitas, não é pecado. É lazer, é coisa que gostamos de fazer. Mas muitas vezes nós não abrimos mão de algumas coisas que nós poderíamos abrir para dedicar mais tempo para o Senhor, para dedicar tempo ao discipulado. E eu não estou aqui, até porque a Bíblia não me conduz a isso, de ser radical nesse sentido, de que você não tenha que fazer nada, não tenha que ter lazer, não tenha que ter vida. Não é isso. Estou dizendo com relação à prioridade. O nosso chamado é priorizar o reino, buscar-me em primeiro lugar o meu reino. Então a prioridade do discípulo é o reino. Eu vou fazer as demais coisas, mas o reino está em primeiro lugar. Quantas coisas nós gostamos de fazer, quantos prazeres, quantas coisas boas a gente gosta de fazer, mas em dado momento nós abrimos mão, temos que abrir mão por conta do reino. Quantas vezes nós somos convocados para estar cuidando de alguma pessoa, intervindo numa situação crítica, e nós temos que parar tudo que nós estamos fazendo e atender aquela demanda lá. Até porque a dificuldade não espera, a dor do outro não espera, a necessidade do outro não espera. Então tem coisas que dá para esperar, tem coisas que são urgentes. Quem trabalha muito nessa questão de urgência, e aliás, eu creio que só trabalha na questão da urgência, da emergência, são os bombeiros. Acionou, ele tem que ir logo, porque cada segundo que perde, a situação pode agravar e o incêndio pode aumentar. Uma pessoa que sofreu um acidente na rua, quantas vezes nós já vimos o socorro demorar e a gente fica ali com o coração apertado, mesmo não tendo uma relação de proximidade com aquela pessoa, para que o socorro chegue logo. E eles têm prioridade, porque ligou a sirene e ninguém fica na frente. Todo mundo sai da frente, todo mundo vai liberar, você tem que liberar. A prioridade é deles, porque a prioridade são vidas.
Então, o reino de Deus, o discipulado, envolve vidas. E as vidas são prioritárias para o Senhor. Amém? Então, em dado momento, nós podemos ter que abrir mão de tempo, abrir mão de dinheiro, abrir mão de projetos lícitos, mas nós colocamos à frente de Deus. O ano passado eu projetava fazer algumas coisas em termos de estudo, complementares como estudo, mas eu não fiz. E esse ano eu também não vou fazer, porque o meu tempo eu tenho que canalizar para uma outra condição. Embora o que eu pretenda fazer é para servir melhor ao reino, mas tem outras prioridades. E aí uma pessoa essa semana falou comigo acerca de um dos estudos que nós fazemos, e a pessoa perguntou: quando que nós vamos voltar? Já vamos voltar? Eu falei: não, nós não vamos voltar agora, porque eu tenho outras prioridades. Meu tempo está sendo canalizado para outras prioridades, mas nós vamos voltar. Então nós temos que saber administrar o nosso tempo. Agora, a prioridade é o reino. Tem projetos que são maravilhosos, querido. Quantas coisas eu gostaria de fazer, quantas coisas você projetou fazer, mas Deus tem projetos maiores, melhores para nós, a partir dele. E aí nós temos que, para viver o discipulado, estar livre para abrir mão de algumas coisas. Tem um custo. O outro ensino que eu aprendo aqui, a partir de Jesus, o discipulado, ele tem um custo. Jesus investiu 3 anos para discipular aqueles homens. Tem um custo de investimento. Ele investiu tempo, aproximadamente 3 anos, para preparar aqueles homens. Agora, o resultado foi maravilhoso. Nós que estamos aqui somos fruto do trabalho de discípulos que vieram antes de nós, gerações antes de nós, como eu já falei aqui. Fruto daquilo que ele trabalhou, e trabalhou bem na vida daqueles homens. Aquela multiplicação ali, o resultado é especial. Tem um custo, tem investimento, tem esforço, mas a recompensa é maravilhosa, queridos. A recompensa do discipulado é maravilhosa. Como nós falamos aqui, qualidade de vida. E é tão bom quando você vê o fruto do seu trabalho, melhor dizendo, o fruto do trabalho de Deus a partir da sua vida numa outra pessoa. E você vê aquela pessoa crescer, você vê aquela pessoa bem, aquela pessoa que chegou toda quebrada, como em geral chega a maioria das pessoas, e o tempo que você investiu naquela pessoa, e depois você vê o resultado daquela pessoa erguida, daquela pessoa bem, daquela pessoa frutificando, daquela pessoa abençoando as outras. Tem um custo. Tem um custo. Às vezes o custo é alto. Tem um investimento a fazer. Mas o resultado compensa. O resultado compensa. Isso é maravilhoso. E quantas vezes nós já ouvimos testemunhos aqui disso? A nossa irmã Elizabeth, ela já testemunhou para nós em alguns momentos, alguns lugares que ela passou, e depois dela ver, assim, um testemunho de alguém falar para ela: olha, você me abençoa. Nós temos aqui um mestre, na palavra, que é o nosso irmão, o presbítero Reinaldo, que tem nos abençoado aqui, como nosso principal professor aqui da Escola Bíblica Dominical. Mas houve um tempo, hoje, ele está muito mais numa condição de ensinar, embora ele continue aprendendo, porque todo professor continua sendo aluno, é um aluno eterno.
mas houve um tempo que um pastor, que também é um mestre assim como ele, de nome Kleber Alho, que eu não conheci pessoalmente, né? Gastou tempo, investiu tempo na vida dele, ensinando a ele, formando ele como discípulo nas Escrituras. E aí ele me conta que ele saía, ia lá para a casa do pastor Kleber e passava horas junto com ele lá, aprendendo com ele. Um dia inteiro, né, sendo ensinado pelo pastor Kleber. E aí é muito interessante, porque o pastor Kleber, ele não tem noção, ele não pode mensurar o quanto as pessoas já foram abençoadas pelo discipulado dele com o presbítero Reinaldo. Se ele soubesse, né, o quanto as pessoas já foram abençoadas pelo discípulo que ele formou, ou que ele começou a formar e depois ele foi formado por outros. Então esse é um exemplo do benefício do discipulado. Então vale a pena, querido. Vale a pena. Então essa mensagem para nós, igreja, novos discípulos. Voltar à essência em 2022 passa pela via do discipulado. Nós estamos consolidando, nós estamos avançando, nós estamos desenvolvendo, nós não estamos com a nossa estrutura de discipulado montada, mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E agora essa vai ser uma das minhas prioridades. Desde ontem eu já estou separando material para eu me aprofundar nos meus estudos específicos sobre isso. Discipulado. Discipulado. Essência da igreja. Amém? Amém? Vamos discipular? Vamos discipular? Vamos ser discípulos? Amém. Se coloque de pé, nós estamos encerrando. Fique com essa palavra, que Deus possa ter falado ao seu coração de uma forma assim clara, de uma forma objetiva.